Olá, bom dia para todos, boa tarde, boa noite para quem for ver essa gravação mais tarde. Eu sou Eliana, agradeço a todos, agradeço a presença de todos, o auxílio da espiritualidade. Estou gravando esse vídeo porque o horário aqui na Itália, onde eu moro, é de 5 horas em relação ao horário de Brasília. E é por isso que não posso estar com vocês ao vivo, mas quem sabe, Deus pode ajudar a gente a organizar o nosso tempo melhor e um dia estarmos juntos. Um beijo a todos, muita luz. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece e pedindo a Deus, pedindo a nossa amiga Joana de Ângeles que possa nos inspirar, nos auxiliar na reflexão dos seus ensinamentos trazido no livro que estudaremos e que todos nós possamos sentir o auxílio, a presença do mestre amigo em nossos pensamentos, em nossas ações e em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela oportunidade do trabalho. Obrigada por encontrar corações amigos que juntos em teu nome realizamos trabalhos onde nos convida a reflexão e o autoconhecimento. Agradecemos também ao nosso amigo Divaldo por ser esse trabalhador constante ao qual nós temos ainda aqui na Terra como exemplo para todos nós. Um beijo e um abraço a todos e recebam um abraço do nosso grupo Amor em Evolução aqui em Bari. Então, meus amigos, hoje nós tornamos a estudar, né? Porque iremos concluir hoje o capítulo 12 do livro Amor, Imbatível Amor, da nossa amiga Joana de Ângeles, falando sobre impulsos doentios perversos. O equilíbrio da personalidade resulta do fenômeno de integração do ego com o corpo sob o comando da mente. Quando se rompe essa harmonia, face às pressões que a impulsionam, advêm transtornos emocionais que conduzem a comportamentos doentios com impulsos mórbidos. Perdendo, né, esse equilíbrio, essa serenidade, a condição de estar bem, acaba acontecendo diversos transtornos na nossa alma, no nosso espírito e em torno de nós, porque muitas vezes somos nós que complicamos ainda a nossa própria existência, dificultamos ainda o nosso próprio progresso. Joana nos apresenta que o ego age de forma consciente, o que não significa uma conduta correta, enquanto que o corpo reage a situações de forma impulsiva, automaticamente, sendo duas correntes de força que se devem unir para dar curso a uma personalidade unitária, ocorrendo a reação de uma contra a outra. Surge uma fixação em suas consequências perversas, ou seja, surge uma fissura que leva à conduta de autonegação com as suas consequências perversas. A manutenção da harmonia das duas forças depende do grau de validade de energia do indivíduo que o capacita ou não ao enfrentamento. Se nós estamos nos colocando como adversários de nós mesmos, né? Porque o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo,
Muitas vezes na verdade, são esses os nossos empecilhos maiores. As guerras que nós devemos enfrentar e superar e vencer é contra nós mesmos, contra as nossas tendências, contra as nossas imperfeições, meus amigos. E isso dificulta o nosso progresso. Somos nós que devemos compreender, que devemos realmente melhorar. No próximo, podemos entender que todo esforço, portanto, deve ser empreendido a fim de ser mantido o controle da conduta, de forma que as ações voluntárias do ego e as inconscientes do corpo não se oponham, antes convirjam para o equilíbrio do ser integrado. Ou seja, deve estar em comunhão, devemos estar em equilíbrio. E é isso que devemos aprender, meus amigos. Aprender a nos colocar com equilíbrio, a viver com equilíbrio, porque nós já compreendemos que é os excessos que nos fazem mal. Eu costumo dizer aqui no nosso grupo, quando estamos estudando, que até beber água demais faz mal, né? Então, o excesso de tudo é que realmente nos atrapalha. A ruptura dessa harmonia, liberando a alta carga de tensão de uma que se volve contra a outra, conduz ao estado esquizofrênico. Então, a gente já vai para uma situação mais profunda, que a Joana nos convida a refletir. Porque a esquizofrenia é realmente uma doença, né, vista realmente como uma doença do corpo físico, que a gente sabe já que ela vem do espírito, que ela é a inconformação, que ela é a autopunição, que ela é o desequilíbrio dos sentimentos nobres, das ações nobres, que, de alguma forma, infringindo as leis de Deus, a gente acaba absorvendo e prejudicando o nosso ser espiritual que nós somos. E isso deriva, na verdade, do desequilíbrio das diversas emoções, das diversas sensações, dos diversos sentimentos que acabam alterando a nossa condição mental, espiritual. Em razão das emoções, o ego não mantém sempre sobre o corpo a mesma quantidade de força, o que faculta melhor equilíbrio com ele. Em decorrência dessa oscilação, que diminui a carga de excitação sobre a personalidade, diz-se que o comportamento autodestrutivo decorrente dos impulsos doentios é de origem mental exclusivamente. E Joanas vai bem além, né? Porque a gente falou que esses desequilíbrios, que a como se chama? Esquizofrenia. Ah, Deus, falta a palavra. O esquizofrênico, esquizofrenia, desculpa, é, na verdade, uma condição do espírito. E aí, a gente que é espírita, que estuda a doutrina espírita, já compreende que o que aparece no nosso corpo físico é uma consequência do que a gente traz na nossa alma. E é esse convite que Joana nos faz. É o convite de se reformar, de se conhecer moralmente, espiritualmente, mas se conhecer interiormente, de avaliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para poder andar adiante, para poder evoluir, para poder crescer, para poder conviver
né? Conviver uns com os outros, que esse autoconhecer nos ajuda a identificar as nossas imperfeições e, desta forma, trabalharmos para modificarmos, para entrarmos em equilíbrio, porque ela diz que não é necessário eliminar que um deve se sobrepor ao outro, mas que é necessário que se equilibre, ou seja, não tudo e nem tampouco nada. É o equilíbrio dos sentimentos, das sensações, das emoções. Sem que seja descartada essa hipótese, as suas raízes, porém, estão fincadas em experiências anteriores do espírito, que é responsável pela estrutura do corpo em que se está, elaborando os conflitos e a ruptura da personalidade. O espírito, que anteriormente malbaratou a oportunidade de crescimento moral através de ações nefastas, enredeou-se em forças vibratórias de grave conteúdo destrutivo, renascendo em lar difícil para o ajustamento efetivo, em clima de desafios de vária ordem para a aprendizagem comportamental, conduzindo conduzindo, desculpa, medo, insônia, desculpa, sim, exato. Insônia, isolacionismo, abandono do amor e a ausência do si mesmo, assim como das demais pessoas. Ou seja, muitas das vezes, nós nos relacionamos, nos isolamos das relações, dos momentos de aprendizado, onde cada um precisa, de alguma forma, aprender, precisa, na verdade, crescer, precisa manter o equilíbrio da própria personalidade, mas também de saber administrar esses sentimentos. E é uma construção de um passo por vez. Vamos lá. Os fatores hostis que defronta são a autoherança, que recebe a fim de bem aplicá-la para conseguir valores edificantes. Na contabilidade desse espólio, encontra-se saldos negativos sobre a fiscalização atenta daqueles que foram lapidados e aguardam oportunidade para a cobrança. Ou seja, nascendo nesses lares, né, nessas famílias, nesses grupos familiares, onde a gente precisa conviver com eles para aprender, ou na própria sociedade, ou no trabalho, com os amigos do trabalho. São sempre as oportunidades que Deus nos oportuna para que a gente possa recomeçar, reconstruir, reiniciar. Isso vem a cair, né, a se coligar com o momento que nós acabamos de vivenciar, do período da Páscoa, do renascimento, do crescimento, do convite à transformação, ao renovamento. Que a gente possa, meus amigos, aproveitar, saber aproveitar cada oportunidade que a vida, que o dia a dia nos apresenta, nos oferece, para construir, para se reconstruir, e que assim possamos contribuir não só para nós esse crescimento, mas que essa nossa mudança, essa nossa transformação possa servir de auxílio também para aqueles que convivem conosco. Porque o crescimento, mesmo sendo o despertar, mesmo sendo individual e necessário, ele também é coletivo. O melhoramento é também coletivo. E todos que convivem conosco, todos que encontramos no nosso caminho, de alguma forma,
aprendemos com eles, ensinamos a eles e juntos trocamos experiências de crescimento moral e espiritual. O despertar da consciência, a pouco, abre espaço para a identidade da culpa, tornando-se, para a identificação, desculpa, para a identificação da culpa, tornando-se instrumento de autopunição com tendência maníaca para a autodestruição. As energias em desacordo, o ego atormentado e o corpo deficiente entram em choque e produzem a desarmonia da personalidade. Os conflitos assomam a consciência e os complexos tomam corpo, açoitando os sentimentos com insegurança, medo, isolacionismo, abandono do amor, a ausência de si mesmo, assim como das demais pessoas. E isso, meus amigos, com isso que nós acabamos de ler, né, descrito pelo nosso amigo Divaldo, escrito da nossa amiga Joana, da nossa irmã Joana, faz compreender que muitas vezes as posições de culpa, os comportamentos de medo, de insegurança, são tudo tendências trazidas ou representações da nossa falta de equilíbrio conosco mesmo. Que os nossos sentimentos ou os nossos comportamentos refletem o nosso desequilíbrio espiritual. E que nem sempre faz bem esse isolamento, faz bem esse se afastar das pessoas que poderiam nos ajudar. E muitas vezes esse isolamento, essas fugas, porque são fugas, nos afasta daqueles que realmente poderiam nos ajudar, mas que é pior ainda, nos faz estacionar diante daquilo que deveríamos modificar. Nos faz perder a oportunidade de crescimento que viemos com a oportunidade de conviver com as pessoas exatamente para superar. E isso, meus amigos, deve ser um esforço. Mas isso só acontece quando nós já identificamos que estamos vivendo um momento de desequilíbrio, esse esforço de querer se modificar. Mas aí esse esforço, eu posso dizer a todos que esse esforço pode ser feito, ou melhor, pode ser iniciado com a simples prece, com o simples desejo de orar, pedindo assistência espiritual, ou rogando nas nossas preces, conhecendo alguém nessas condições, que as nossas orações possam ir até essa pessoa para ajudá-la, para auxiliá-la, porque ela necessita das nossas preces, assim como nós também necessitamos das nossas próprias orações. E isso já é um grande esforço, já é um começo, já é um passo, já é a alma despertando a dizer a si mesma e dizer a Deus e a todos que de alguma forma vibram para que a gente possa vencer as nossas má tendências, eu estou disponível. Eu quero me modificar. Eu quero ser melhor. E isso, meus amigos, certamente será levado em conta pelo nosso Pai Criador, vendo em nós esse desejo sincero do primeiro passo, do pedir ajuda, do querer ser ajudado para se modificar. Os comportamentos de autonegação surgem e abrem campo para os de autopunição, levando o ser ao desequilíbrio. Nem sempre o paciente se harmoniza, se omicia na depressão
que o afasta do meio social, mas foge também para um estado interior de autodepressão, de desprezo pelo si. Embora a aparência externa permaneça e transmita uma imagem simpática de estar bem sucedido, de encontrar-se sorridente, de ser feliz. O tormento íntimo, porém, devora-o, porque simultaneamente o ego investe contra o corpo, que passa a detestar. Essas pessoas também, quase sempre, além de buscar determinadas fugas para se esconder daquilo que realmente sentem, ou que estão vivendo de perturbações interiores, elas muitas vezes detestam a si mesma, detestam o seu corpo físico, detestam a sua aparência. E é outra forma de percepção da gente que está em torno dessas pessoas, a perceber que elas precisam realmente de ajuda e que, através das nossas orações e boas vibrações direcionadas para elas, aos poucos elas mesmas vão tomando, querendo buscar ajuda, nós possamos ajudá-las mesmo indiretamente, né? Que parece ser indiretamente, porque não estamos dizendo a ela, porque muitas vezes elas não querem nem ouvir, mas o nosso pensamento, a nossa oração, essa sim, toca na alma, no coração dela, e ela, de alguma forma, em algum momento da vida, vai iniciar a fazer essa avaliação e despertando, e despertará para o pedir ajuda, o buscar ajuda. Muitas síndromes expressam essa luta em forma de autodesconsideração e de autoagressão. Nesse campo de batalha, a imagem do indivíduo se torna detestável e é necessário castigar o corpo mediante dietas rigorosas e autopunitivas, caindo em distúrbios de anorexia ou de bulimia, nunca satisfazendo-se com os resultados obtidos. E aí a gente fica atentos, né? Muitos jovens, muitos adultos que em torno de nós fazem parte desse contexto, né? Que a gente esteja atento, meus amigos, atentos para saber orientá-los, para pedir orientação a Deus, para saber como ajudá-los, para que eles mesmos, sendo já adultos, possam encontrar em si o desejo sincero de buscar ajuda. E aí a Joana diz assim: em casos mais inquietantes, ele o que recorre à cirurgia plástica para alterar contornos, mudar aparência, por vicejar a insatisfação interior, refletindo-se na forma externa. Em algumas ocasiões, o desleixo procura matar essa imagem detestada, e a insegurança íntima conduz à glutoneria, que lentamente deforma e subconscientemente mata o corpo. E aí, meus amigos, essa compreensão do autopunir-se, né, do perceber essas pessoas querendo se modificarem fisicamente, onde na verdade o que elas querem realmente é modificar interiormente, mas ainda não compreendem que essa mudança deve ser de dentro para fora. Não é modificando o exterior que vai modificar o interior, mas que a gente tenha sabedoria para saber orientá-los a como realmente ajudá-los a modificar-se interiormente. Que Jesus nos ampare, meus amigos, porque agora me vem em mente tantas pessoas que conheço nessas condições, que nesse momento Jesus possa auxiliá-los. A perda de identidade decorre da fragmentação
da personalidade, causando danos profundos à conduta que se extravia dos padrões sociais aceitos, adotando atitudes grotescas, alienando-se, buscando nas suas fugas aceitações exóticas em clãs de Pux e tantas outras. O alcoolismo, né? Tantas outras fugas. O alcoolismo, o tabagismo, o consumo de drogas, o desvario sexual ou a autocastração violenta deterioram o corpo e a personalidade, enquanto o ego implacável se consume nessa luta infeliz. Meus amigos, tudo isso vemos que são fugas, né? Então, quando observamos alguém que busca de tantas relações, pessoas que iniciam a fumar, ou têm uma relação com o alcoolismo, com o fumo de forma tudo muito exagerada ou constante, também tem isso, das drogas. Então, a gente percebe o quanto que essas pessoas estão em desequilíbrio, o quanto que esses impulsos doentios, perversos, fazem parte da vida delas a ponto de querer destruir o corpo físico e o ser espiritual que elas são. Porque esse transtorno, que a gente bem entende já como um transtorno, acaba que o desejo verdadeiro é destruir com aquele ser espiritual que aquela pessoa já é, que aquela criatura já é. Então, meus amigos, todas essas relações exageradas, todas essas, até mesmo o consumo constante de alimentos, sabe? De querer engordar ou de não querer comer para não engordar, todos esses desequilíbrios são os reflexos dessa personalidade frágil. São ações doentias que fazem compreender que aquela pessoa, que aquele ser, que aquele nosso irmão necessita de ajuda. Nesse capítulo, surgem as interferências obsessivas compartilhadas, nas quais as antigas vítimas se acercam e hipnoticamente a princípio, e depois subjugadoramente apossam-se-lhe do controle mental e corporal, caindo mais tarde na própria armadilha e passando a experimentar os provérbios, os momentos de prazer e de vingança, ou seja, a obsessão, né? Eles recebem automaticamente, havendo com este sentimento de autopunição, atrai para eles espíritos vingativos, espíritos na mesma sintonia ou em sintonias ainda inferiores da deles, para querer ainda castigá-los ainda mais. São os inimigos do passado ou são até mesmo pessoas que enfrentaram essas dificuldades enquanto estavam encarnados, esses espíritos, e que agora vê naquela pessoa o espaço de prejudicá-la ainda mais, de se coligar com ela para prejudicá-la ainda mais, de puni-la ainda mais. E aí, meus amigos, novamente, fazemos o recurso da prece, da oração, do passe, da indicação a essas pessoas de buscarem ajudas nas casas espíritas, de buscarem ajudas através da prece, do evangelho em casa, a necessidade de se harmonizarem. É verdade que de início muitos não vão querer fazer, é verdade que muitos não percebem essas influências ou não querem aceitar que sofrem também influências espirituais, mas como nós também sabemos que do mesmo jeito que existem encarnados que se coligam com eles, com pessoas nessas condições, devido aos vícios, devido ao desequilíbrio, também os desencarnados se aproximam dessas pessoas, aproveitando das suas fragilidades. Os impulsos autodestrutivos
inerentes ao atormentado são estimulados pelas mentes desalinhadas que lhe sofreram prejuízos e agora lhe aumentam a força desintegradora da existência física. Oremos, meus amigos, pedimos a Deus que possam, todos nós, encontrar caminhos para nos reequilibrar, para nos coligar com os espíritos do bem, para nos fortalecer, e assim nos libertarmos de tais influências, encontrando as forças necessárias para que possamos nos reequilibrar e seguir o caminho indicado pelo nosso Mestre Jesus. Outro sim, o fenômeno também ocorre quando pessoas que se sentem prejudicadas descarregam-se as vibrações mentais deletérias contra aqueles que lhe teria sido responsável, impondo-lhe pelo ódio, pelo ressentimento. Inconsciente proporciona-lhes a sintonia com essas mentes e o sentimento de autopunição colabora para que ocorra o desastre destrutivo por elas desencadeados e aceito pelo paciente. É aquilo que já falamos, né, meus amigos, que esse desequilíbrio atrai mentes que têm relações conosco e que queiram ainda nos fazer mal ou piorar o nosso estado emocional e psicológico. O desamor que decorre do conflito pela falta de harmonia entre o ego e o corpo, a ausência do prazer e de nós fomos criados para a perfeição, nós fomos criados para a luz, para emanar luz, para convidar corações a vibrar em luz conosco. A busca do prazer o conduz ao encontro da felicidade, esse equilíbrio entre o psíquico e o emocional e o físico. Quando se poderá libertar das experiências reencarnatórias? Para esse cometimento, o amor é preponderante, indispensável por produzir estímulos e gerar energias que mais vitalizam quanto mais são permutados. Quanto mais a gente se envolve em equilíbrio, em sentimentos de amor, mais esses sentimentos nobres envolvem a gente. Uma existência saudável caracteriza-se pela expansão do amor em sua volta, irradiando-se do fulcro interno dos próprios sentimentos. Quando o viceja no ser orienta a personalidade que se faz dúctil e comanda o equilíbrio do ego com o corpo, em razão de ser a força dinâmica do espírito com expansão. Então, meus amigos, isso demonstra o quanto que a gente precisa estar em equilíbrio, e é o equilíbrio que faz com que a gente esteja bem, bem conosco mesmo, bem com o mundo, bem com as pessoas, bem com os outros, bem com a convivência. Porque somente estando bem, em equilíbrio, conseguiremos ser felizes. Lembremos sempre disso. E para nós estarmos bem, precisamos cuidar também de quem está em torno da gente para que também esteja bem.
estejamos atentos para auxiliá-los, para orientá-los, para indicar-los caminhos, assim como Cristo indica a todos nós o caminho a seguir. Autodesenvolver-se autodesenvolve-se porque, ao estímulo da irradiação, potencializa-se no psiquismo cósmico da divindade, de que procede, vibrando em todos e em toda parte, esparcindo equilíbrio desde as galáxias às expressões microscópicas. Nas suas manifestações iniciais, responde como fonte geradora de prazer, a fim de alcançar a emoção da paz, planificadora, ausência de dor, de ansiedade, de busca de qualquer inquietação. O equilíbrio, né? Traz bem-estar, traz felicidade, nos enche de alegria e a vida se torna muito mais feliz, muito mais prazerosa, mesmo nos momentos difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Estando em equilíbrio, nós teremos condições de enfrentar as nossas dificuldades com seriedade, com mais serenidade. E aí, meus amigos, podemos pensar que a vida nossa se torna muito mais prazerosa, porque, como Jonas nos disse, a gente foi criado para sermos felizes. A gente foi criado para vivermos aqui na Terra buscando soluções, solucionando as nossas provas, as nossas dificuldades, superando as nossas imperfeições. Todos nós aqui na Terra estamos aqui com o propósito de nos tornarmos melhores. E não poderia ser diferente que a gente viesse encontrar e conviver com pessoas em desequilíbrios, porque também nós temos os nossos desequilíbrios, temos também as nossas imperfeições. Mas estudando, refletindo, meditando, a gente consegue, meus amigos, se autoconhecer. A gente consegue identificar em nós as nossas imperfeições para poder melhorar e trabalhar modificando. E isso nos dá a possibilidade de também ajudar a quem convive conosco nessa transformação. Com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos primos e amigos. Por quê? Percebendo, nos conhecendo, vamos conseguir perceber no outro e olhar para o outro, não com um olhar julgador, não com um olhar para puni-lo, mas para avaliar. Avaliando que aquela pessoa está em desequilíbrio neste ponto, eu tenho condições de poder ajudá-la naquilo que ela necessita. E ela me ajudar naquilo que eu necessito, porque muitas vezes a gente vê no outro as imperfeições que a gente tem ou que a gente não tem. Quando a gente não tem, a gente diz assim: ai meu Deus, ainda bem que aquela imperfeição eu não tenho, mas eu preciso ajudar aquele meu irmão a superar aquela imperfeição, a melhorar-se, a curar-se, a buscar ajuda. Quando eu percebo que eu tenho aquela mesma imperfeição, eu digo, meu Deus, então eu tenho que primeiro me ajudar, tenho que curar isso de mim, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque isso não é bom. E assim a gente aprende e cresce juntos. E aí, para concluir, tem essa frase, né? Joana finaliza no livro Amor, Imbatível Amor, esse capítulo com essa frase, com essa mensagem. É o amor, o antídoto, portanto, das doenças modernas, decorrentes da massificação, da robotização, da perda do si. Porque a alma da vida, movimentando o universo e humanizando o princípio inteligente, o espírito, no processo de conquista da angelitude. Ou seja, é o amor, a maior medicação para curar a nossa alma. É emanar amor, é doar amor, é agir com amor,
é receber amor, porque a gente já recebe amor do universo, recebemos amor do nosso Pai que nos criou, do nosso Deus Criador. E esse amor envolve a todos nós, e nós devemos entender, a perceber esse amor, nos harmonizar com eles, nos envolver como uma capa vibratória e transformar, melhorar o nosso amor de dentro para emanar também amor, para enviar também amor e conquistar essa plenitude, essa angelitude que nós temos, que todos nós trazemos conosco, essa luz interior que se chama amor. E aí, para concluir, trazemos uma mensagem do livro superando os nossos próprios limites, teremos o abraço do nosso amigo Jesus, que nos abraçará com imenso amor, fortalecendo ainda mais a nossa alma nos percursos que devemos ainda continuar a percorrer. E todos nós somos capazes de vencer a nós mesmos, todos nós temos essa potencialidade. Que saibamos encontrar a força, que saibamos buscar ajuda quando necessário, de um passe, de receber um passe magnético, de receber um abraço de um amigo, uma orientação, até mesmo uma ajuda psicológica, um tratamento mais específico, se assim for necessário, para que a gente possa nos colocar em equilíbrio e conseguirmos, meus amigos, receber o abraço de luz e viver aqui na Terra já momentos felizes, estando bem, superando os nossos limites, vencendo os nossos limites, para viver uma vida melhor aqui, já agora, nesse planeta Terra, mas com o propósito de vivermos e sermos muito mais felizes em mundos mais avançados, com condições de equilíbrio que conquistamos já nessa encarnação. Que a paz de Deus possa nos envolver, que o nosso Mestre Jesus possa continuar nos guiando e que nós possamos, cada um de nós, buscar a cada dia se autoconhecer e caminhar, mesmo que seja a passos lentos, mas que continuemos caminhando, seguindo os passos do Mestre Jesus, do nosso Mestre Jesus, para que possamos viver com plenitude, equilíbrio, paz e amor. Um beijo no coração de todos, que todos nós possamos ter aprendido um pouquinho mais a se autoconhecer e que assim, meus amigos, possamos ser instrumentos de luz, ser instrumentos da paz para nós mesmos e para todos aqueles que convivem e vivem conosco. Muita paz, muita luz e gratidão a todos. Tenham uma boa tarde, um bom dia e até uma boa noite. E qualquer perguntas, qualquer esclarecimento maior, ou até mesmo se quiserem acrescentar qualquer frase, qualquer mensagem que possa contribuir com a nossa reflexão,
pode escrever no canal, pode escrever, deixar sua mensagem e divulguem, meus amigos, porque essa também é uma das formas de ajudar o nosso próximo, é divulgando mensagens como essa da nossa amiga Joana, onde nos ajuda a crescer, onde nos ajuda a nos autoconhecer e a nos melhorar. Um passo por vez, mesmo que seja devagar, mas que seja constante. Gratidão a todos, muita paz, muita luz. Que Jesus continue conosco, hoje e sempre.